Olá, concurseiro, olá, concurseira. Tudo bem com você? Espero que sim. Aqui mais uma vez o professor Gabriel Velasco e agora com uma novidade. Eu estarei aí do lado da sua telinha para a gente seguir junto a nossa caminhada da lei orgânica do município de Indaiatuba. Bom, mas antes de nós seguirmos, peço que você deixe o seu like, se inscreva em nosso canal, curta o nosso conteúdo e não esqueça de ativar o sininho, porque aí você será avisado de mais conteúdos que nós lançarmos aqui. Lembrando também que o nosso e-book de 100 questões comentadas e com referência estará na descrição desse vídeo, para que você possa ter acesso e melhorar mais ainda o seu nível de estudos e a possibilidade de você acertar as questões de lei orgânica na sua prova. Como eu tenho falado sempre, todo o conteúdo é importante e a lei orgânica ela é específica, tá? Então, quanto maior número de questões você acertar, mais bem você será ranqueado. E a oportunidade de você ficar no topo entre os primeiros e ser convocado é maior ainda, certo? Então, seguindo aí, pessoal, nós estudamos a aula 5 até o artigo 147, né? 146. Seguindo a partir do artigo 148, mas antes, falando da ordem social, da Seguridade Social, disposição geral, o município deverá contribuir para a Seguridade Social, atendendo ao disposto nos artigos 194 e 195 da Constituição Federal, visando assegurar os direitos relativos à saúde e à assistência social. Lá nos artigos 194 e 195 fala exatamente da Seguridade Social, tá? Mas se você quiser depois dar uma olhadinha lá, não significa que eles serão cobrados na sua prova. Seguindo, da saúde, artigo 148, a saúde é direito de todos os munícipes e dever do poder público, assegurada mediante políticas sociais, econômicas e ambientais, que visem a eliminação do risco de doenças e outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Então, o artigo 158 não tem muita observação, certo? Porque a saúde é direito de todos, sem exceção, tá? E além de ser um dever do poder público. Artigo 150. As ações de saúde são de relevância pública, devendo sua execução ser feita preferencialmente através de serviços públicos e suplementarmente através de serviços de terceiro. Então, aqui eu já chamo a atenção no artigo 150 para esses dois termos, tá? A sua execução deverá ser feita preferencialmente através de serviços públicos, suplementarmente, ou seja, serviços de terceiros suplementarem essas ações de saúde que têm relevância pública. Parágrafo único. É vedado ao município cobrar do usuário pela prestação de serviços de assistência à saúde, mantidos pelo poder público ou contratados por terceiros, disciplinados em lei em todos os níveis de atendimento, certo? Seguindo, artigo 152, as ações e os serviços do SUS, do Sistema Único de Saúde, no âmbito do município serão organizadas de acordo com as seguintes diretrizes. Inciso 1º, comando único exercido pela Secretaria Municipal da Saúde. Inciso 4º, direito do cidadão de obter informações e esclarecimentos sobre assuntos pertinentes à promoção, proteção e recuperação de sua saúde e da coletividade. Artigo 154. A lei disporá sobre a organização e o funcionamento do Conselho Municipal de Saúde, que terá as seguintes atribuições:
dentre outras que vierem a ser fixadas na legislação federal específica, certo? Inciso 1º, formular a política municipal de saúde, atualizando-a anualmente em termos de prioridade do município e em consonância com o Plano Federal e Estadual de Saúde. Essa parte final é interessante. Sempre em consonância com o Plano Federal e Estadual de Saúde. Inciso 3º, aprovar a instalação e o funcionamento de novos serviços públicos de saúde, atendidas as diretrizes do Plano Municipal de Saúde. Seguindo o parágrafo único, o Conselho Municipal de Saúde será composto de forma paritária, garantindo-se a representação dos usuários, representantes dos trabalhadores em saúde e representantes dos governos municipal, estadual e federal, na forma a ser regulamentada por lei, legislação específica. Legal? Artigo 155. Os recursos financeiros do Sistema Municipal de Saúde, vinculados à Secretaria Municipal de Saúde, serão subordinados ao planejamento e controle da Comissão Municipal de Saúde. Então, esse artigo é importante. Os recursos financeiros do Sistema Municipal de Saúde, que estão vinculados à Secretaria Municipal, são subordinados ao planejamento e controle da Comissão Municipal de Saúde. Artigo bom para a gente guardar também. Artigo 158. É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções a instituições privadas com fins lucrativos, exceto em casos em que o interesse público exigir, na forma da legislação específica. Pessoal, é vedado? Sim, é vedado, mas existe um caso que pode acontecer, em caso de interesse público. Mas para isso deverá ter uma legislação específica. Sempre em lei, quando a gente observar esses termos, exceto, tá? A gente tem que ter atenção, porque é aí que o examinador pode pegar a gente. Por isso, eu fiz o e-book de 100 questões, que é importante você ter acesso, para você treinar as questões, porque lei é muito difícil você gravar todos os artigos, ou até aqueles artigos mais importantes que eu separo para você. Então, o e-book, você vai treinar com o e-book. Você vai fazer, vai refazer, são 100 questões para você treinar e guardar melhor do que você só ler ou só ouvir eu falar, ou explicar um artigo. Artigo 160. Compete ao município garantir os profissionais de saúde, planos de carreira, admissão através de concurso, incentivos à dedicação exclusiva e tempo integral, capacitação e reciclagem permanente, isonomia salarial, ou seja, salários iguais, adequadas de trabalho e assistência à saúde, para a execução de suas atividades em todos os níveis. Lembrando que nós estamos passando pela parte da saúde da cidade. Artigo 161. Compete à autoridade municipal, em convênio com o Estado, mediante denúncia de risco à saúde, proceder à avaliação das fontes de risco no ambiente de trabalho e determinar a adoção das devidas providências para que cessem os motivos que lhe deram causa. Parágrafo 3º. O município atuará para garantir a saúde e a segurança dos empregados nos ambientes de trabalho. Parágrafo 4º. É assegurada a cooperação dos sindicatos de trabalhadores nas ações de vigilância sanitária desenvolvidas no local de trabalho. Tá? Seguindo, agora a gente sai da saúde e passa para assistência social. Artigo 162. A assistência e a promoção social será prestada a quem dela necessitar, objetivando, inciso 1º, a proteção
a família, a maternidade, a infância, a adolescência e a velhice. Inciso segundo, ampara as crianças e aos adolescentes, menos favorecida. Quarto, a habilitação e a reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária. Artigo 165. A lei criará conselhos municipais como órgãos de natureza consultiva destinados a propor diretrizes para a ação promocional e assistência do município, com a participação de representantes dos segmentos sociais envolvidos nessa área de atividades. Parágrafo único. Serão criados, entre outros, os seguintes conselhos. A linha A, Conselho Municipal de Defesa da Criança, do Adolescente e da Mulher. B, Conselho Municipal de Entorpecente. Artigo 167. A lei assegurará a isenção tributária em favor das pessoas jurídicas de natureza assistencial instaladas no município, que tenham como objetivo o amparo ao menor carente, ao deficiente e ao idoso, sem fins lucrativos. Essas ONGs que a gente conhece por aí, e que sejam declaradas de utilidade pública, observadas as normas previstas na legislação federal específica. Da educação, artigo 168, o ensino fundamental e a educação infantil ministrado nas escolas, creches ou pré-escolas municipais são gratuitos. Quero chamar a atenção de vocês para o seguinte, ensino fundamental e a educação infantil ministrada nas escolas, creches ou pré-escolas são gratuitos. Por incrível que pareça, ele fala de ensino médio, ele não fala de ensino médio, né? Então, o examinador ele pode jogar em ensino médio. Então, guarda esse artigo, ensino fundamental e a educação infantil, ministrado nas escolas, creches ou pré-escolas municipais, são gratuitos. Professor, mas o ensino médio também é gratuito. Tudo bem, mas eu quero o que está no artigo. Eu quero o que está escrito aqui. O examinador também vai querer o que está escrito aqui, certo? Artigo 169, o município manterá educação infantil atendendo crianças de 0 a 6 anos em creche e pré-escolas, respeitando as características próprias dessa faixa etária. Inciso 2º, ensino fundamental obrigatório, inclusive para os que não tiverem acesso na idade própria. Inciso 3º, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência. Artigo 170. O município promoverá a erradicação do analfabetismo, organizando e promovendo um programa permanente de alfabetização de adultos, com a participação das entidades ou sociedades amigos de bairro do município. Artigo 177. Compete ao município garantir, na forma da lei, plano de carreira para o magistério do ensino de educação infantil e fundamental, com piso salarial profissional e ingresso no magistério público, exclusivamente por concurso de provas e títulos. Parágrafo único. O plano de carreira e o modo de ingresso no magistério municipal previsto no caput desse artigo, não incluirá e não se aplicará aos professores dos estabelecimentos de educação profissional, exceto quanto à exigência de concurso público. Da cultura, artigo 179. O município incentivará a livre manifestação cultural através de: inciso 1º, criação, manutenção e abertura de espaços públicos devidamente equipados e capazes de garantir
a produção, divulgação e apresentação das manifestações culturais e artísticas. Inciso 6º, incentivo à iniciação artística, inclusive através de concessão de bolsas de estudo e do material necessário para o desenvolvimento da atividade artística na forma da lei. Artigo 180. Ficam isentas do pagamento de impostos e taxas as instituições culturais sem fins lucrativos. É um artigo que se caía, é uma questão que a gente fala, uma questão dada, né? Questão para não zerar. Mas eu quero rapidinho comentar com vocês o seguinte: o que reprova o aluno de concurso não é a questão difícil, é a questão fácil. Porque a questão fácil, muito raramente alguém vai errar. Se você, por um descuido, erra uma questão fácil, você pode cair muitas colocações. Então, prestar atenção sempre e não negligenciar as questões fáceis, tá, pessoal? Fazer a prova ali, como eu falo para vocês, como um urso, tá? E buscar realmente a aprovação de vocês. Então, o artigo 180 é facinho. Ficam isentas do pagamento de impostos e taxas as instituições culturais sem fins lucrativos. Ele pode botar com fins lucrativos, ele pode botar não ficam isentas do pagamento, tá? Ele pode jogar com esse artigo também. Dos esportes e do lazer, artigo 181. O município apoiará e incentivará as práticas esportivas como direito de todos, em caráter amadorístico, oferecendo equipamentos esportivos, instrução e treinamento por profissionais habilitados e promovendo a participação de atletas e esportistas em competição dentro e fora do município. Da Guarda Municipal, artigo 185. O município constituirá sua guarda municipal com caráter preventivo, destinada à proteção de seus cidadãos, de seus bens e instalações. Parágrafo 1º. A lei municipal disciplinará a organização, o funcionamento, os direitos e deveres, vantagens e regime de trabalho da Guarda Municipal, seus integrantes, respeitadas as legislações federal e estadual, que existe a lei federal dos guardas municipais, certo? Por isso que ele faz, respeitadas as legislações federal e estadual. Sim, mas existe uma lei federal, uma lei única, né, dos guardas municipais. Parágrafo 2º. Para a consecução dos objetivos da Guarda Municipal, o município poderá celebrar convênio com a União e o Estado, através da Polícia Militar. Da habitação e do saneamento. Artigo 186. O município promoverá a política habitacional integrada à da União e do Estado, objetivando a solução da carência de moradias mediante a execução das seguintes metas, em benefício das famílias mais carentes do município. Inciso 1. Concessão de usos de lotes urbanizados na forma da lei. Inciso 6. Regularização fundiária e urbanização específica para áreas ocupadas por população de baixa renda. Artigo 187. O município priorizará a execução de programas de saneamento básico nas zonas urbanas e rural em relação a qualquer outra obra pública, com o objetivo fundamental de promover a defesa preventiva da saúde pública. Parágrafo único. A ação do município deverá orientar-se para: a linha A, promover a educação sanitária e melhorar o nível de participação das comunidades na solução de seus problemas de saneamento. B. Levar à prática, pelas autoridades competentes, a política de tarifas sociais para os serviços de água. Seguindo, do desenvolvimento urbano e do meio ambiente,
do planejamento e do desenvolvimento urbano. Artigo 188. A política urbana a ser formulada no âmbito do processo de planejamento municipal terá por objetivo o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e o bem-estar dos seus habitantes, em consonância com as políticas sociais e econômicas do município. Parágrafo único. O planejamento urbano está condicionado às funções sociais da cidade, compreendidas como o direito de acesso de todo cidadão à moradia, transporte público, saneamento, energia elétrica, gás, abastecimento, iluminação pública, comunicação, educação, saúde, lazer e segurança, assim como a preservação do patrimônio ambiental e cultural. Artigo 189, várias informações a gente tem nesse artigo. O plano diretor aprovado pela Câmara Municipal, que deverá ser revisto quinquenalmente, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão a ser executada pelo município. Então vamos lá. A primeira informação: por quem o plano diretor é aprovado? Pela Câmara Municipal. De quanto em quanto tempo ele é revisto? 5 em 5 anos. E o que ele é? Ele é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão a ser executada pelo município. Então, nós temos informações aí importantes para a gente guardar esse artigo. Quem aprova o plano diretor? Câmara Municipal. Por quanto tempo? 5 anos. E o que ele é? Um instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão, tá? Do município. Parágrafo 1º, o plano diretor fixará os critérios que assegurem a função social da propriedade imobiliária, especialmente no que concerne a linha A, adequação do direito de construir às normas urbanísticas. A linha B, justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização. Parágrafo 2. O plano diretor deverá considerar a totalidade das zonas urbanas e de expansão urbana do município. Parágrafo 3. O plano diretor deverá ser elaborado com a participação das entidades representativas da comunidade diretamente interessada. Parágrafo 4º. O plano diretor definirá as áreas de interesse social, urbanístico ou ambiental, para as quais será exigido aproveitamento adequado nos termos previstos na Constituição Federal. Artigo 190. Nas normas relativas ao desenvolvimento urbano, o município assegurará às pessoas portadoras de deficiência o livre acesso a edifícios públicos e particulares de frequência ao público, a logradouros públicos e ao transporte coletivo. Artigo 191. O município estabelecerá, mediante lei, em conformidade com as diretrizes do plano diretor, normas sobre zoneamento, loteamento, parcelamento, uso e ocupação do solo, índices urbanísticos, proteção ambiental e demais limitações administrativas pertinentes. No parágrafo único, o município disciplinará o plantio, poda e erradicação de árvores no perímetro urbano na forma da lei. Passando para o artigo 193, é facultado ao município, mediante lei específica para a área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena sucessivamente de: primeiro, parcelamento ou edificação compulsórios, obrigatórios. Segundo,
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, progressiva no tempo. Certo? Seguindo. Terceiro, desapropriação com pagamento mediante títulos de dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal com prazo de resgate de até 10 anos, em parcelas anuais iguais ou sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais. Certo? Artigo 194. O exercício do direito de propriedade atenderá à sua função social e deverá condicionar-se às funções sociais da cidade. Dos transportes públicos, artigo 196. Transporte público é um direito fundamental do cidadão, sendo de responsabilidade do poder público municipal que o manterá de forma direta e suplementarmente através de concessão ou permissão para terceiros. Aqui, essa concessão, essa permissão é dada para uma empresa de ônibus. Mas havendo uma falta de regularidade, de horários ou outro tipo de problema, o município ele pode requerer sim a saída dessa empresa e ele colocar até os próprios ônibus, o transporte da prefeitura. Tá? Então, por isso que ele fala que o transporte, aqui no caso, é de responsabilidade do poder público, que mantém de forma direta e também através de concessão, que é dada a terceiros. Do meio ambiente, artigo 198, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e saudável, impondo-se ao poder público municipal e à comunidade em conjunto, com o Estado e a União, o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, esse artigo também é importante. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e saudável. Tá? E o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Parágrafo 1º. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao município. A linha B, definir e complementar os espaços territoriais do município e seus componentes a serem especialmente protegidos, vedando qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. Professor, você já pulou para a linha B. É o que eu expliquei se você não viu os outros vídeos. Eu não vou passar por todos os artigos, parágrafos, incisos e alíneas. Também não tem bola de cristal, mas o que eu faço? Dentro da experiência que nós temos, nós pegamos aqueles que a gente vê cair mais, tá? Então, por isso que a gente pula e põe questões a respeito daqueles que a gente entende que tem mais possibilidade de serem cobrados. A linha C, impor em lei ordinária a todas as atividades industriais e qualquer outra que possa poluir o meio ambiente a obrigação de adotar processos de eliminação ou redução da população ambiental a limites toleráveis. Seguindo, G, promover a educação ambiental na sua rede de ensino e a conscientização da comunidade para a preservação do meio ambiente. H, proteger a flora e a fauna, vedadas na forma da lei as práticas que coloquem em risco a sua função. J, estimular a pesquisa, o desenvolvimento e a utilização de fontes de energia alternativas não poluentes, bem como de tecnologias poupadoras de energia. Artigo 199. Fica criado o Conselho Municipal de Meio Ambiente, órgão colegiado, autônomo, normativo e recursal, composto paritariamente por representantes do poder público, entidades ambientalistas e representantes da sociedade civil, que,
entre outras atribuições definidas em lei, deverá analisar, aprovar ou vetar qualquer projeto público ou privado que implique impacto ambiental. Parágrafo 2º. A população gravemente atingida pelo impacto ambiental dos projetos referidos neste artigo deverá ser consultada obrigatoriamente. Seguindo artigo 200, fica proibida a pesquisa, armazenagem e transporte de material bélico atômico no município. Artigo 201, é proibida a instalação no município de reatores nucleares, com exceção daqueles destinados à pesquisa científica e ao uso terapêutico, cuja localização e especificações serão definidas em lei complementar. Artigo 202. Não serão permitida a deposição final de resíduos radioativos em território do município. Artigo 205. Fica proibida a instalação de estabelecimentos industriais no município que fabriquem sprays ou produtos similares, contendo clorofluorcarbono. Artigo 206. Fica proibida a instalação de indústrias de material bélico no município, respeitadas as empresas já instaladas. Artigo 207. Fica proibida a instalação de estabelecimentos industriais que utilizem ou fabriquem produtos que degradem o meio ambiente sem a apresentação do relatório de impacto ambiental. Joia? Bom, aqui nós finalizamos a Lei Orgânica de Indaiatuba. A partir de agora, como a gente sempre faz, nós vamos passar para os exercícios, onde nós iremos resolver duas questões sobre os assuntos que vimos nessa aula. Pessoal, voltando aí então para juntos resolvermos as questões. A primeira questão diz assim: marque a alternativa correta segundo a Lei Orgânica do município de Indaiatuba. Chama a atenção de vocês para a alternativa correta. Então, na hora da prova, sublinhe para vocês não se confundirem. Alternativa A: o ensino fundamental, médio e a educação infantil ministrado nas escolas, creches ou pré-escolas municipais são gratuitos. Alternativa B: é vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções a instituições privadas com fins lucrativos, mesmo em caso em que o interesse público exigir, na forma da legislação específica. Alternativa C: a Prefeitura Municipal poderá explorar publicidades comerciais nos locais de práticas esportivas. Alternativa D: o exercício do direito de propriedade atenderá à sua função social, mas não deverá necessariamente condicionar-se às funções sociais da cidade. Como sempre, de costume, pause o vídeo, resolva a questão e, em seguida, nós retornaremos com o gabarito. Vamos lá para o gabarito? Então, pessoal, a alternativa A diz que o ensino fundamental médio e educação infantil ministrado nas escolas, creches ou pré-escolas municipais são gratuitos. O artigo 168 fala que o ensino fundamental e a educação infantil ministrado nas escolas, creches ou pré-escolas municipais são gratuitos. Ele não menciona sequer o ensino médio. Então, a alternativa A está incorreta. Vamos para a alternativa B. É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos, mesmo em casos em que o interesse público exigir. Vamos à redação do artigo 158. É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos, exceto
Presta atenção, né? Mesmo quando, então é exceto em casos em que interesse público exigir, na forma da legislação específica. Então é vedado? É vedado. Mas há uma possibilidade, quando o interesse público exigir. A questão ela fala para a gente, mesmo em casos em que interesse público exigir. Está incorreto. Seguindo a letra C, a Prefeitura Municipal poderá explorar publicidades comerciais locais de práticas esportivas. Artigo 184, purinho. A Prefeitura Municipal poderá explorar publicidades comerciais locais de práticas esportivas. Então, até agora, o nosso gabarito é a letra C. Vamos ver a letra D. O exercício do direito de propriedade atenderá à sua função social, mas não deverá necessariamente condicionar-se às funções sociais da cidade. Olha o que diz o artigo 194. O exercício do direito de propriedade atenderá à sua função social e deverá condicionar-se. Não é, mas não deverá. O que diz lá, deverá condicionar-se. Então, essa alternativa também está incorreta, sendo o nosso gabarito a letra C. Legal? E aí, como você foi? Acertou aí? Bota aí no comentário se você acertou, qual foi a sua dificuldade. Comenta aí a aula, o vídeo. Vamos lá. Questão de número 2. De acordo com a lei orgânica do município de Indaiatuba, é incorreto afirmar. Gente, marque, é incorreto afirmar. Letra A. O plano diretor deverá ser elaborado com a participação das entidades representativas da comunidade diretamente interessada. Letra B. Os recursos financeiros do Sistema Municipal de Saúde vinculados à Secretaria Municipal de Saúde não serão, em qualquer hipótese, subordinados ao planejamento e controle da Comissão Municipal de Saúde. Letra C. O exercício do direito de propriedade atenderá à sua função social e deverá condicionar-se às funções sociais da cidade. Letra D. Fica proibida a instalação de estabelecimentos industriais que utilizem ou fabriquem produtos que degradem o meio ambiente, sem a apresentação do relatório de impacto ambiental. Mais uma vez, pausa o vídeo, resolva a questão, em seguida voltamos com o gabarito. Legal? E aí? Conseguiram resolver? Então vamos à solução. A letra A diz que o plano diretor deverá ser elaborado com a participação das entidades representativas da comunidade diretamente interessada. O artigo 189, no parágrafo 3º, diz exatamente isso. O plano diretor deverá ser elaborado com a participação das entidades representativas da comunidade diretamente interessada. Então, quando a gente faz exercício, a gente vai repetindo e vai guardando essas informações, certo? Voltando, letra B, os recursos financeiros do Sistema Municipal de Saúde vinculados à Secretaria Municipal de Saúde não serão, em qualquer hipótese, subordinados ao planejamento e controle da Comissão Municipal de Saúde. Vamos ver o que diz o artigo 155. Os recursos financeiros do Sistema Municipal de Saúde vinculados à Secretaria Municipal de Saúde deverão ser subordinados ao planejamento e controle da Comissão Municipal de Saúde, ao contrário que diz a questão, que não serão em qualquer hipótese. Então, até aí, o nosso gabarito é a letra B, certo? Letra C. O exercício do direito de propriedade atenderá à sua função social e deverá condicionar-se às funções sociais da cidade. Artigo 194 diz exatamente isso. O exercício do direito de propriedade atenderá à sua função social e deverá condicionar-se às funções sociais da cidade. Então, também está correto. Letra D. Fica proibida a instalação de estabelecimentos comerciais que utilizem ou fabriquem produtos
que degradem o meio ambiente, sem a apresentação do relatório de impacto ambiental. Exatamente o que está no artigo 207. Está proibida? Sim, mas quando não tiver apresentação do relatório de impacto ambiental. Correto? Então, nosso gabarito fica a letra B de bola. Certo? E aí, você que acertou a questão, errou? Deixa lá nos comentários. Tá? E, pessoal, chegamos ao fim de mais uma jornada legal. Quero agradecer a você por estar aqui. Quero agradecer a você por estar esses momentos aprendendo e me fazendo aprender também. Tá legal? Lembrando, nosso e-book com 100 questões, gabarito, mais a referência, estará disponível para você ter acesso na descrição do vídeo. O link estará lá. Acompanhando o e-book, também um mapa mental, tá? Da lei orgânica para você guardar de maneira mais ampla a lei orgânica de Indaiatuba. Tá legal? Forte abraço. IASE trabalhando para a sua aprovação. Um forte abraço a você. Espero vê-los o quanto antes. Um forte abraço.